Gente, várias pessoas me perguntam o que é uma igreja milenar. Então eu resolvi me dedicar um pouquinho mais para até compreender também, né, o que significa uma igreja amilenar. É lógico que uma igreja milenar só tem sentido estudar se você estiver estudando a palavra de Deus. Há várias igrejas evangélicas existentes no mundo. Há uma pergunta. Essa pergunta só tem sentido se interessar para você estudar a palavra de Deus e saber sobre o arrebatamento da igreja. Por que você aguarda o arrebatamento da igreja? Muito bem, está no caminho certo. Isso significa que você já aceitou Jesus como seu Salvador e está estudando a palavra de Deus. Se você tem Jesus em seu coração, né, e está caminhando, servindo a Deus, precisa mesmo saber a igreja que você congrega e também conhecer qual é a doutrina que é adotada. O que é uma igreja amilenar? Olha, a palavra já está quase que respondendo. Amilenar. Então existem vários tipos de igrejas que defendem uma doutrina. Existe doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina dos homens, e existe também doutrina quanto às coisas, a existência das coisas, doutrina sobre o alcance das coisas, doutrina sobre o tempo, a doutrina da salvação, doutrina da fé cristã, doutrina do porvir. Há também outras doutrinas, a doutrina ortodoxa, que visa em proteger a pureza da palavra de Deus. Mas é muito importante a gente ir em frente. Afinal, então, há igrejas que são definidas como igrejas amilenares. Agora, para a gente compreender o que significa uma igreja milenar, é preciso compreender que há outras versões no sentido de dizer aquela é a milenar, a outra não. Mas como assim? Né? Então vamos lá. Tudo isso tem a ver com o arrebatamento da igreja de Jesus. Para a gente saber disso, é preciso entender que há também igrejas pós-milenar e pré-milenar. E vamos a cada uma delas para a gente compreender. A igreja que fala que é pós-milenar, pós já está respondendo. Pós-graduação. Pós-graduação, você só faz esse curso, que é um curso, quando você já tem uma graduação. E aí vamos lá. Pré-escolar. Você está fazendo um curso que é antes de começar a escola. Pré-escolar. Então vamos lá. E uma igreja que se destina, ou que é classificada como pós-milenar, isso quer dizer que os eventos escatológicos que essa igreja define como sua doutrina vai acontecer logo depois que terminar o milênio. E uma igreja que se destina como pré-milenar significa que os eventos escatológicos, como a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, vai acontecer antes e somente depois. Ou seja, uma igreja pré-milenar acredita que o milênio só vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, que depois acontecer a grande tribulação, e aí vem a volta de Jesus, literalmente, com os seus santos e os seus anjos,
E aí implanta o milênio. Mas uma igreja amilenar é uma igreja que não tem nenhuma definição como pós-milenar e nem a outra definição como pré-milenar. Ela é antimilenar. Ou seja, como essa palavra ela tem uma letra, que essa letra é a primeira letra do alfabeto, que é a letra A, então ela é uma letra de origem fenícia. Então a letra A ela é um artigo, ela é uma preposição, ela é uma conjunção, ela é uma interjeição, ela é uma contrapreposição, é um prefixo também. E aí veja bem, na linguagem moderna, quando você vê lá no dicionário, lá na gramática, uma palavra escrita assim, acatólico, o que significa essa palavra acatólico? Significa que é não católico, né? Quando você vê a palavra apolítico, significa que não é político, que é não apolítica. E uma igreja milenar significa que está dizendo o seguinte, não milenar. Ou seja, essa igreja não acredita no milênio, nessa nossa dispensação, nem na outra. Ela acredita que o milênio já passou, que agora nós estamos quase no fim e que depois virá o juízo final. Entenderam? Então é simples. A igreja que é e que adota esse termos e essa doutrina, né? É a doutrina do tempo, né? É uma igreja amilenar, ela não acredita, não faz qualquer distinção se tem sentido ou não a questão do milênio. E tudo isso tem a ver com o arrebatamento da igreja de Cristo. Quando é que Jesus vai voltar? Então, muito bem, é uma pergunta que é interessante. Muitas pessoas fazem quase que diariamente. Mas veja bem, quando ele voltar, depois da grande tribulação, Jesus voltará, né? Virá com todos os santos e anjos para implantar aqui na terra o milênio. Amém? E é por causa da implantação do milênio que classificamos as igrejas que adotam cada uma doutrina diferente uma da outra, né? Então vamos lá. Quando a gente fala do pré-milenar, essas igrejas, né, acreditam que estes acontecimentos escatológicos vão ocorrer antes de acontecer a implantação do milênio, né? Como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né? A depressão que vai vir no mundo, né? E estes eventos vão marcar justamente a antecedência da implantação do milênio. Aí Jesus volta, como eu expliquei um pouco assim. Esse é a posição do pré-milenar. Pré significa que está estudando antes, né? Pré-escolar. Então, o pré-escolar é um estudo antes da escola. Pré-milenar é os acontecimentos antes do milênio. Pós-milenar, depois. Então veja bem, quando eu falo assim, pós-milenar, é que os eventos escatológicos que vai acontecer, por exemplo, como eu já citei, o arrebatamento da igreja, né? A volta literal de Jesus, a grande tribulação, para essas igrejas só vai acontecer depois que terminar o milênio. E para eles, nós estamos ultrapassando o milênio. Agora,
O milênio, para eles, já começou, né? E aí a terceira posição, as igrejas que são amilenares. Essas igrejas não acreditam nem no pré-milenar, na posição do pré-milenar, e nem acreditam na posição do pós-milenar. Eles acreditam que eles mesmos são a posição, né? Eles estão vivendo no momento exatamente nesse tal do milênio que a Bíblia se refere. Eles dizem, nós estamos vivendo agora nesse momento. Então, portanto, não acreditam nem que exista o estudo pré-milenar, nem pós-milenar. Eles dizem assim, nós somos a posição. Então, eles nem acreditam numa coisa e nem outra. Acaba não falando exatamente sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação. E eles acreditam que tudo vai acontecer no juízo final. Na verdade, é preciso ler um pouco mais a palavra de Deus para conhecer o que está escrito de fato e pedir para o Senhor te revelar, revelando aqueles segredos que estão escondidos entre as letrinhas da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro de revelações. Ela é um livro que você tem que ler adorando ao Senhor, pedindo a Ele que ilumine a sua compreensão. Porque se o Senhor não revelar, fica obscuro. E aí você não tem o esclarecimento correto. Por isso que a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que eu tenha respondido e que você possa crescer, estudar a palavra de Deus, porque estamos muito perto da volta de Jesus.